Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn relacionado com a pandemia que nós estamos vivendo. Isso foi uma demanda que chegou até mim através do meu perfil no Instagram, de uma seguidora que pediu para que falasse um pouquinho tanto da teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn, a sua filosofia da ciência, a filosofia da ciência do Thomas Kuhn, como também do conceito de episteme e como ele pode se relacionar também com a pandemia, o conceito de episteme em Foucault, e um pouquinho sobre Nietzsche. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho então sobre a teoria dos paradigmas, O que diz a teoria dos paradigmas? Ela fala de uma maneira mais geral, mas a gente pode trazer e analisar a atual pandemia também. O que o Thomas Kuhn estava pensando quando ele elaborou a sua teoria dos paradigmas? Que durante um certo período de tempo, uma teoria ela funciona como uma ciência normal, a ciência hegemônica, que explica de forma até aquele momento mais satisfatória os fenômenos. Vamos pegar, por exemplo, o geocentrismo. Hoje a gente vive num contexto histórico onde ressurgiu a teoria da Terra plana e o geocentrismo de que a Terra é o centro do universo. Mas esse paradigma, esse modelo, esse padrão de interpretação do universo, ele reinou durante o mundo antigo e em especial durante a Idade Média. Até durante o mundo antigo, alguns pensadores, alguns filósofos gregos o questionaram. Inclusive uma filósofa, a Hipátia, também questionava o paradigma geocêntrico. Então, ele foi hegemônico durante o período antigo, muito mais medieval. A partir do início da modernidade, com a revolução científica, com Copérnico, com Galileu, com Newton, essa teoria, esse paradigma, ele cai por terra. E aí surge um novo paradigma, que é a física, pelo menos copernicana, que não vai ser mais geocêntrica, mas sim heliocêntrica. E nós temos um novo paradigma. A ciência normal era geocentrismo, esse paradigma era aceito, ele resolvia os problemas naquele período, naquele contexto histórico, ele tinha anomalias, essas anomalias não eram explicadas, inclusive o filme Hipátia mostra isso muito bem. Aí esse paradigma entra em crise com o começo da modernidade. Quando ele entra em crise, novas teorias começam a tentar explicar esse fenômeno de forma mais satisfatória, com um novo paradigma, e aí mostrando as incompatibilidades do paradigma antigo. E aí surge uma nova ciência pré-paradigmática, ela ainda não é a hegemônica, até que ela se torna um novo paradigma, e aí essa ciência extraordinária nova mostra como foi superado aquele paradigma anterior. E como é que a gente pode trazer isso? Isso também aí vem com a física, por exemplo, newtoniana, e depois essa física newtoniana ela tinha vários problemas, principalmente ela conseguia explicar os fenômenos dentro do nosso planeta, mas não conseguia explicar os fenômenos macrocósmicos. E aí vem a teoria da relatividade de Einstein, e não conseguia explicar também os fenômenos no nível microcósmico da física quântica, do mundo subatômico. Aí um novo paradigma também tem, são dois paradigmas diferentes, o paradigma da física quântica e o paradigma da física da teoria da relatividade, que são diferentes do paradigma da física newtoniana, da física clássica. Então aí são alguns paradigmas, Os paradigmas são modelos, são padrões que explicam a realidade. E essas explicações, elas têm anomalias, elas têm problemas, e aí com o passar do tempo, aquelas anomalias, esses problemas geram crises, essas crises fazem com que novas teorias comecem a surgir para tentar explicar aquilo que a teoria anterior não conseguia explicar. E quando ela consegue explicar de forma mais satisfatória, ela se torna um novo paradigma. E aí vamos pegar para a questão da epidemiologia, Tinha um paradigma até então aceito, até o início dessa pandemia, que era o paradigma, que dizia, inclusive, foi aquele primeiro modelo soltado que o Átila veio falar, que poderia matar, por exemplo, 1 milhão de pessoas no Brasil. Esse paradigma foi furado, inclusive ele foi testado, esse paradigma ao longo da pandemia continua sendo testado. Nós hoje estamos na casa das 150 mil mortes no nosso país, então percebeu-se que tinha várias anomalias dentro desse paradigma e agora novos paradigmas estão sendo construídos para tentar explicar novos padrões de interpretação e de explicação para o fenômeno epidemiológico que é a epidemia de coronavírus. Então, assim a gente pode, de alguma maneira, compreender como se dá isso no atual contexto. E quando passar essa pandemia, quando surgir a vacina, vai ter as revisões dos modelos, dos paradigmas, dos padrões de interpretação e de compreensão do fenômeno, e com certeza numa eventual nova pandemia similar, parecida com essa, a forma de abordagem dela será outra, porque muitos problemas surgiram,
a gente vai, né? Nenhum país ficou tanto tempo, né, em suposto isolamento, apesar de que não houve tanto isolamento aqui no nosso país. Provavelmente aqui já teve a primeira, segunda e terceira onda no Brasil, enquanto os países estão vindo a segunda onda agora. Por quê? Porque eles fizeram isolamento, o isolamento deles foi bem mais rígido, bem mais restrito, bem mais efetivo do que o nosso. Nosso aqui, por isso que as mortes estão caindo, né? E alguns países nem fizeram quarentena como a Suécia. A gente vai ver no final disso tudo como é que vai funcionar isso. Porque na Suécia todo mundo que tinha para morrer já morreu. Inclusive lá tem um sistema de saúde muito bom, então não tinha leito para todo mundo. Aqui o objetivo do isolamento não era para tentar impedir a propagação do vírus de forma específica. O objetivo era fazer com que o contágio fosse mais lento, que as pessoas não se contagiassem todas de uma vez, para não sobrecarregar o sistema de saúde. O sistema de saúde sueco é muito mais bem elaborado, muito melhor no sentido de atendimento às pessoas do que o nosso. Então, de alguma maneira, ele conseguiu lidar com isso lá. O número de mortes foi alto, né, por pessoa, por 1.000 habitantes, por 100 mil habitantes na Suécia, diferente, por exemplo, da Itália. No final a gente vai ver, né, se os outros países vão alcançar ou não a Suécia. Se alcançarem a Suécia, vai mostrar que o paradigma do isolamento foi um paradigma completamente furado e que não é um paradigma que pode ser testado ou utilizado em próximas possíveis pandemias. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado explicado esse fenômeno, né? Vamos falar um pouquinho mais dele aqui, tem algumas outras formas de explicá-lo aqui, né? Deixa eu pegar um mudo. Então tudo começa, né, com o quê? Com a história da ciência. A ciência, né, tem a ciência normal, com um paradigma, com um padrão, um modelo de interpretação, né, tem a natureza segundo que explica essa ciência normal. A ciência é um quebra-cabeça que vai sendo montado a partir de descobertas, a partir de estudos dos diversos cientistas ao longo do tempo, né? Aí tem a prioridade dos paradigmas, tem as anomalias, que são os problemas dentro do paradigma, que tem fenômenos que eles não conseguem explicar, e aí surgem novas descobertas científicas que mostram formas mais plausíveis de explicar essas anomalias, que inclusive são mais satisfatórias que o paradigma, o modelo de interpretação anterior. Essas crises geram a emergência de novas teorias científicas, aí vem uma resposta a essa crise, que é uma nova teoria, e acontece a revolução científica, segundo o Thomas Kuhn. Aí é uma mudança na concepção de mundo e uma invisibilidade das revoluções. Às vezes a gente não vê elas acontecendo ao longo do tempo, mas quando a gente vê a história, a gente vai vendo como se dá essas mudanças de paradigmas, né? Então, depois de investigar o modo como ele evolui a ciência, ele concluiu o quê? Que a escolha de uma teoria depende de uma mistura de fatores, objetivos e subjetivos. Objetivos relacionados à realidade e subjetivos dependem também do pesquisador. O pesquisador pode colocar ali seus preconceitos, as suas concepções, suas visões de mundo na pesquisa, que pode afetar a forma como o próprio Francis Bacon falava isso, né, no início da modernidade, também na mudança de paradigma ali sobre os ídolos, né? Tem os ídolos da natureza, os ídolos da tribo, que são os problemas da natureza humana. A natureza humana é imperfeita, por isso a gente erra, e tem os ídolos agora ídolos da tribo, os ídolos da caverna, que são os ídolos, os nossos erros individuais. Enquanto indivíduos nós cometemos equívocos e erros também, assim como o sujeito na caverna, ele vê a sombra, sabe que a sombra é a realidade. Por quê? Porque os nossos sentidos nos enganam, a gente pode cometer falhas. Então a ciência evolui de forma descontínua a períodos de ciência normal, que é o padrão, né, em que vigora um determinado paradigma, consegue explicar de forma satisfatória até aquele momento, aquele fenômeno, e há momentos de crise, né, ou de ciência extraordinária, de que pode resultar que quer a correção e o alargamento do paradigma, que é a sua substituição para o outro, porque aquele lá já não satisfaz mais, como o geocentrismo foi substituído pelo heliocentrismo, por exemplo, e hoje nem mais o heliocentrismo é utilizado, porque o Sol também ele gira em torno supostamente de um buraco negro que está no centro da nossa galáxia, né? Então, neste caso, uma revolução científica dá-se uma ruptura com o modelo de conceber a realidade, né? O novo paradigma consegue uma visão de ciência da realidade totalmente nova, incompatível com a anteriormente adotada. Este novo paradigma transforma-se, então, numa ciência normal e será sujeito ao mesmo processo de confrontação à medida que o tempo passa. E assim aconteceu com a pandemia, assim está acontecendo. Existia um paradigma para lidar com isso. Inclusive, não foi o paradigma que foi adotado, por exemplo, para a gripe aviária nem com a gripe suína. O modelo como se tratou, e essas duas outras gripes eram muito mais fatais do que a Covid-19. E a abordagem em relação a elas não foi tão, como é que eu posso dizer assim, tão de maneira
tão espalhafatosa ou tão fantástica e fabulosa como se abordou a coisa. Então existe um paradigma até então, esse paradigma veio substituído porque o índice de mortes é baixíssimo, 0,1, ou dependendo de alguns estudos, 0,01. A gente pensar que nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, se morrer 200 mil pessoas, será 0,1% da população brasileira que morreu. É um número alto, sim, claro, mas o isolamento também estendido por tanto tempo é algo praticamente impossível de se praticar, principalmente por conta de questões econômicas, né? Porque se você isola todo mundo, as pessoas não trabalham, não produzem, e o que acontece? Falta alimento, falta as condições básicas para sobrevivência, e aí quebra a economia, outros problemas começam a surgir, como violência e a própria fome, a própria miséria, que também são coisas que matam. Então, a gente vai ter revisões desse paradigma na forma de lidar com as pandemias, principalmente no sentido, talvez, de não ser tão alarmista quanto essa foi. Acredito que haverá uma revisão final de estudo, todos os dados serão coletados e novos modelos para lidar com situações semelhantes, com certeza, serão construídos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.